Bueno, entonces, vamos a ver ahora testículos. Hay que tener en cuenta que el testículo tiene una cápsula. Esa cápsula se conoce como túnica albuginea. Acá podemos ver, entonces todo esto es el testículo, acá estamos observando. Entonces la túnica albuginea, ¿sí? La túnica albuginea es tejido conjuntivo denso y regular y representa la cápsula. Si tiene cápsula, entonces, ¿qué va a hacer? Va a emitir, ¿qué cosa? Tabiques. No sé si se dieron cuenta que todos aquellos órganos que tienen cápsula emiten tabiques. Bueno, entonces va a dividir el testículo en pedazos o pedacitos que se conocen como lobulillos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos un lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo, otro lobulillo. En cada testículo hay alrededor de 250 lobulillos. ¿Sí? Cada lobulillo otra vez va a tener 1 a 4 túbulos seminíferos. ¿Sí? Entonces hay alrededor de 1000 túbulos en cada testículo. Bueno, entonces vemos aquí. En 250 en cada testículo. Entonces, aquí vemos cápsula, que es tejido conjuntivo denso irregular y se conoce como túnica albuginea. Aquí vemos el tabique, también es tejido conjuntivo denso irregular. Y aquí vemos los pedacitos que se formaron por el tabique. Entonces, ahí nos damos cuenta de que esto es cada uno va a ser lobulillos. ¿Qué hay en cada lobulillo? Túbulos seminíferos. ¿Y cuál es la función del testículo en sí entonces? Habiendo estas estructuras mencionadas. Tiene dos funciones muy importantes el testículo. Uno, esteroidogénesis y otro, espermatogénesis. ¿Sí? Esteroidogénesis para la formación de hormonas. Faltó algo. Aquí, no sé si ustedes logran observar la unión de esta cápsula y la unión de esta cápsula en la superficie posterior forma lo que se conoce como mediastino testicular. Entonces, ¿qué es el mediastino testicular? El mediastino testicular es el engrosamiento de la cápsula, ¿sí? Porque se unen en la superficie posterior y la unión de ambos se va engrosando, ¿sí? Ahí se forma el mediastino testicular. Pasamos a la siguiente imagen. Abundante cantidad de tejido conjuntivo denso irregular corresponde a la túnica albuginea. ¿Sí? Tejido conjuntivo denso irregular, túnica albuginea. Aquí, en el borde, en este borde, chicos, vamos a encontrar un epitelio simple plano. ¿Sí? ¿Alguien puede apagar la luz, por favor? Gracias. Entonces, ahí vemos el epitelio simple plano, muy delgado, muy fino, y dice ahí, túnica vaginal. ¿Verdad? La túnica vaginal ¿saben qué es lo que pasa? Que el testículo, en la vida intraútero, el testículo estaba en la cavidad abdominal. Y en el tercer trimestre, ese testículo tiene que ir bajando de la cavidad abdominal y luego localizarse antes del nacimiento en la bolsa escrotal, que es su sitio anatómico normal. Entonces, si estaba ese testículo en la cavidad abdominal, el peritoneo le recubría, ¿cierto? Entonces, la medida que va descendiendo, va arrastrando también, de cierto modo, ese peritoneo. Entonces, el remanente de ese peritoneo aquí se conoce como túnica vaginal. ¿Sí? Miramos ahí entonces, y quiero que me digan ustedes las partes, a ver si están localizados. Esto que está acá, ¿qué es? Cierto, esto que está acá, ¿qué es? Cápsula. Ahora, estas líneas más gruesas que están ahí, ¿qué es? Tabique. Y esto que está más en el centro, que ya es mucho más grueso, mediastino testicular. Y todo lo que estamos viendo ahí son los lobulillos, ¿sí? Y cada lobulillo dijimos, este es un lobulillo, este otro lobulillo, este otro lobulillo, y dijimos de que cada lobulillo tiene, ¿qué cosa? Túbulos seminíferos. Entonces, este que está acá, ¿qué es? Tabique. Esto que está acá, cápsula. ¿Cómo se llama la cápsula acá? Túnica albuginea. ¿Sí? Entonces vemos túbulos seminíferos, túbulos seminíferos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estábamos estudiando, estábamos aprendiendo epitelio del intestino delgado? ¿Cuáles son las células del epitelio?
intestinal. Enterocitos, enteroendocrinas, células caliciformes, células M, micropliegues, Paneth y células basales. Acá también va a presentar un epitelio cada túbulo y cada túbulo va a tener células. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vemos que hay vemos túbulos, no son túbulos renales, son túbulos seminíferos. Y vemos de que estos túbulos seminíferos van a presentar un epitelio que se conoce como epitelio estratificado complejo. Sí, no es epitelio seminífero. ¿Está bien? Es epitelio estratificado complejo. Não está errado de ser epitelio seminífero, mas o epitelio dele é o epitelio estratificado complexo, né? Complejo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué estratificado complejo? ¿Por qué no es un epitelio común y corriente, como estábamos hablando anteriormente? ¿Por qué estratificado complejo? Justo agora que já está acabando o semestre, vem aí um nome que nunca antes foi falado, um epitelio que nunca antes falaram, ouviram vocês, e do nada agora vemos um epitelio totalmente diferente. Las células en el cuerpo, la mayoría de las células en el cuerpo son células somáticas, ¿verdad? Tienen la misma cantidad de cromosomas, ¿cierto? Resulta ser que esas células somáticas, como las células de la piel, como las células del músculo liso, del músculo estriado, como las células del tejido conjuntivo, todos se dividen por mitosis, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Las células, aparte de dividirse por mitosis, también se van a dividir por meiosis, porque tiene que formar una célula con la mitad de la carga de cromosomas, ¿cierto? 23. Porque para unirse con el ovocito, tiene que sumar 46, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta de que acá ocurre, en las células sexuales también ocurre meiosis. Y no solo eso, o sea, esa es la primera diferencia. Acontece mitosis y meiosis. No outro, nas outras células são mitosis, né? Qual é a outra diferença? Que acontece a espermatogênese e acontece a espermiogênese. Qual a diferença das duas? Espermatogênese y espermiogênese. Ustedes tienen embriología, ¿cierto? Tengo certeza que falou disso. Exactamente. Espermiogénesis es la mudanza, cambia la morfología de una célula. Agora, a célula que tinha só núcleo e citoplasma, o espermátido, agora tem que passar por esse processo de espermiogênese, né? O que é isso? Agora tem que transformar a morfologia da célula, ou seja, tem que ter o chapéu, tem que ter a cabeça, tem que ter o pescoço, tem que ter o corpo, tem que ter a cauda, tem que ter os braços. Ou seja, você encontra uma célula que tem braços. Da onde que saiu uma célula com braços? Não tinha isso em nenhum canto, galera. Mas agora aparece uma célula com braços. Não. Não tem braços, tá? A única coisa que não tem aí é braço, tá? Tem cabeça, tem corpo e tem cauda, tá? Mas braço não tem. Então, do nada aparece uma célula que tem um formato totalmente diferente, que não é núcleo e citoplasma, gente. Então, essa mudança de uma célula para uma estrutura bem diferente, o espermatozoide, então, evidentemente, isso se conhece como espermiogênese. Então, aí vocês percebem a diferença, a complexidade. Por isso é o epitélio estratificado complexo. Entenderam por que é complexo? Eu não deveria ter explicado isso mais. Isso já vocês já teriam que saber mesmo, porque isso é da teoria. Bueno, entonces, aquí estamos observando entonces un túbulo seminífero. Aquí está la luz, ahí está el túbulo seminífero. Aquí observamos outro túbulo e aqui outro túbulo, né? Ao redor do túbulo, não sei se vocês percebem, essas células achatadas. Deixa eu marcar.
Olhem, conseguem ver esta célula aplanada ao redor do túbulo? Qual célula achatada aqui é? Células mioides peritubulares. Por que peritubular? Peri ao redor de quem? Ao redor do túbulo. Então, células mioides, porque é uma célula contráctil, como se fosse uma célula muscular, mas é muito mais complexa que uma célula muscular. Então, células mioides peritubulares. Entenderam? Por que é importante essa célula que está ao redor do túbulo? Ele se contrai. Então, quando amadureceu, quando tem o espermatozoide, para que seja liberado, ele contrai. ¿Entenden? Entonces vemos ahí, el túbulo está compuesto por el epitelio estratificado complejo. Ao redor deste túbulo, células mioides peritubulares. Aí eu pergunto para vocês, quais são as células que estão presentes aqui neste túbulo? Assim como eu tinha perguntado para vocês, quais são as células do epitélio do intestino? Então, quais são as células aqui do epitélio do túbulo seminífero? Eu vou resumir para vocês em duas células. Quais são essas duas células? Primeiro, células espermatogênicas e as células de Sertoli. As células de Sertoli são células de sostém. Quando sostém, vamos fazer muita coisa mais além disso, mas deixa assim mesmo. São células de sostém, sim? Então temos duas células, mas não é somente duas células, gente, tá? São mais de uma célula. Espermatogônio tipo A, mas não precisa anotar, isso eu não vou cobrar para vocês, tá? Espermatogônio tipo A, está espermatogônio del tipo A pale, espermatogônio del tipo A dark, está espermatogônio del tipo B, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide y espermatozoide. Entonces tenemos 8 células, além das células de Sertoli, 9. Mas eu vou resumir isso em 2 para vocês. Por gentileza minha, porque eu sou gente boa, gente legal. Não vou cobrar 9 células no dia da prova, porque não tenho mais tempo para explicar tudo isto, né? Então, 2 células espermatogênicas e célula de Sertoli. Bueno, agora, galera, aparece uma célula aqui que estou marcando para vocês. Ele fica entre os túbulos, não dentro do túbulo, está por fora dos túbulos. Qual é essa célula? A célula de Leydig. Vamos ver, por aqui está escrito. Deixa eu avançar, voltamos em seguida aí. Nossa, tá onde? Tá, não tá. L-E-Y-D-I-G. Leydig. Sí. Bueno, entonces, estas son las células de Leydig. Vou marcar de novo para vocês aqui. As células de Leydig são células endócrinas, gente. Ele recebe estímulo do LH, hormona luteinizante. Quem produz o hormônio LH? A adenohipófise, lembram? A adenohipófise produz LH, mas qual é a célula mesma que produz LH? Gonadotrofas. Opa, muita coincidência. Gonadotrofa é a célula, né? Gônado, que significa? El testículo é uma gônada? Então, a gonadotrofa produz hormônios para estimular as gônadas. Então, o LH vai estimular quem? As células de Leydig. Então, a LH estimula as células de Leydig para que as células de Leydig produzcan que coisa? Produzcan testosterona. ¿Quedó claro? ¿Están bien, gente? Bueno, entonces estamos observando aquí, miren. La célula de Sertoli generalmente tiene un formato cilíndrico. ¿Cuál es la función da célula de Sertoli? Célula de sostém. Ele vai se encarregar da nutrição, da diferenciação, da maduração, dessa transformação de meioses, né?
E, além disso, ele forma a barreira hematotesticular. E essa barreira é muito importante. Por que é muito importante essa barreira hematotesticular? Porque, gente, ele não pode ficar exposto às células sanguíneas. Os linfocitos, as células imunitárias, têm que ficar isolados dessas células. Por que será? Gente, o corpo humano, quando percebe que tem uma célula com a metade da carga de ADN cromossômicas, ele acha que tem moléculas que não reconhece. Se o linfocito não ficar em contato, então, com essas células, onde as moléculas não são reconhecidas porque tem a metade da carga cromossômica, então o que ele vai fazer? Vai fagocitar, vai destruir. Então aí o cara fica infértil, ele não consegue procriar. Sí. Entonces la barrera hematotesticular es muy importante y está dado por las células de Sertoli. Está aqui tudo que eu tinha mais ou menos falado, isso é na teoria especialmente, então não vou explicar isso para vocês agora. Então, miramos acá, esta célula aplanada, ¿quién es esta célula aplanada? Não, célula aplanada, achatada. Olhamos aqui, tá aqui o epitélio estratificado complexo, né? Quem que tem formato achatado? Células mioides peritubulares. Entonces ahí está, células mioides peritubulares. Olhamos aqui essa imagem, as células de Sertoli, as células espermatogênicas. Quem que está embaixo? Essa célula achatada aqui, as células mioides peritubulares. Uma imagem esquemática somente, aí estão as células de Leydig. As células de Leydig ficam entre os túbulos, por fora dos túbulos. E é uma célula endócrina, gente. Então, eu quero que falem para mim aqui, tá aonde las células mioides peritubulares? Conseguem enxergar a célula achatada que está ao redor? Mais ou menos vocês vão falar para mim, sim, não. Então, as células mioides, é essa daqui? Não. É esta daqui? Não. É esta daqui? Não. É essa daí? Muito bem, é essa daí. Agora, eu pergunto para vocês, as células de Leydig, sim ou não? A célula de Leydig quedava entre os túbulos, por fora dos túbulos. Então, quem que está por fora? Aqui tem um túbulo, aqui tem outro túbulo, aqui tem outro túbulo. Então, quem que fica por fora? As células de Leydig. Não sei se vocês perceberam, as células de Leydig têm um núcleo bem redondo mesmo, bem redondeado. ¿Sí? Como es una célula endócrina, la célula endócrina tiene que tener esa característica. ¿Quién es la célula aplanada que está acá? Muy bien. Eu pergunto aqui, tá aonde as células mioides? Kiara, conseguís ver? Fernández, ¿conseguís ver la célula mioide? ¿Conseguís sinalar para o povo? Por gentileza. Muy bien, entonces esas son las células mioides peritubulares. Ahora, las células de Leydig. Além do Fernandes, alguém se anima a passar e sinalar e mostrar? Porque esse silêncio absoluto me deixa preocupado. Não sei se eu estou falando em Guarani para vocês, o que está acontecendo. Alguém, senhorita, te animas a passar a mostrarle acá a la gente? Muy bien. Entonces esas son las células de Leydig. Estão aprendendo muito bem. Entonces aquí vemos el epitelio estratificado complejo, aquí vemos las células mioides peritubulares y aquí vemos o que fica por fora dos túbulos, las células de Leydig. As células de Sertoli, dá para ver? Sim, dá para ver, galera. Ela é cilíndrica, olhem.
Olhem esse daí. É uma célula cilíndrica e geralmente é a mais clara de todas. Vamos ver se aqui dava para ver, nesse não consigo enxergar. Aqui, por exemplo, né, é uma célula cilíndrica. Aqui de perto, olhem, célula de Sertoli. Então aqui de longe, célula de Sertoli, a célula de Leydig. Tudo bem? Epitélio estratificado, complexo. Olhem aqui as fibras de colágeno. Quem que produz essas fibras de colágeno? Não é o fibroblasto, galera. Não tem fibroblasto aqui. Sabe quem que produz? Produz a célula mioide peritubular. Incrível, né? Epitélio estratificado, complexo. A célula cilíndrica, células de Sertoli. Aqui está o... Ah, nossa, não sei porque não aparece. Então, célula mioide, peritubular, epitélio estratificado, complejo e, evidentemente, estas, olhem aqui. Você olha aqui e o núcleo está muito pequenininho, tem mais ou menos forma ovoide. Esse não é célula de Leydig. A célula de Leydig, eu tinha falado para vocês que o núcleo dele é redondo mesmo. Então, tá aqui. Células de Leydig. Estas são, provavelmente sejam hemácias, porque está escrito aqui, né? Tudo bem até aí, galera? Tudo ótimo? Gente, tínhamos falado que... Qual é o trajeto desse espermatozoide, né? Qual que é o trajeto? Então, vamos lembrar um pouquinho de novo. Onde se forma? No túbulo seminífero se forma o espermatozoide, né? Vai aonde agora? Tem que chegar no mediastino testicular. Como que vai chegar até aí? Através do túbulo seminífero, né? Mas todos esses túbulos vão se unindo. Tínhamos falado que tinha ao redor de 1000 túbulos em cada testículo. Então, onde vai chegar? No mediastino testicular. Vão se juntar esos miles de túbulos, se van a unir todos juntos. Entonces van a ser una red anastomosada de conductos que vamos a encontrar en el mediastino testicular y eso se conoce como red testis, ¿sí? O red de Haller. Después de esto, ¿dónde va? Tá, chegou aí nesse conduto anastomosado, né, do mediastino testicular e agora tem que ir aonde esse espermatozoide? Depois do mediastino. Conductilhos eferentes. Depois do conductilho eferente, vai para onde? Isso, epidídimo. Depois do epidídimo, vai aonde? Conducto deferente. Então, cuidado, tem duas estruturas que é um nome muito semelhante: conducto eferente e conducto deferente. Não é conduto aferente ou eferente, não, esquece, não tem nada disso. Conducto eferente y conducto deferente. Bueno, entonces, vamos a analizar ahora. Analicemos. ¿Quieren que explique la red de Haller? Bueno, entonces, abundante quantidade de tecido conjuntivo, né? Estamos aonde? No mediastino testicular. Aonde que tinha muito tecido conjuntivo? Aí. Agora, o que acontece? Tínhamos falado que no mediastino testicular tem o quê? Tem esse conduto anastomosado. Ou seja, todos os condutos se unificaram, formando uns condutos somente bastante irregular, que se conhece como red de Haller ou red testis. Qual é o epitélio que vamos encontrar aqui? Epitélio simples cúbico. Ok? Vamos passar para outra imagem. Olhamos aí. Olhamos os túbulos, tem um monte de túbulos, né? Quem que tem muito tecido conjuntivo? Mediastino testicular, né? E o que tem aí no mediastino testicular? Conductos anastomosados que se conocen como red testis. ¿Qué epitelio tendremos que encontrar acá?
red testis. Epitelio simple, cúbico. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Acá están los túbulos seminíferos, neoepitelio estratificado complexo, y do ladinho, quem? Mediastino testicular. Mediastino testicular formando esses condutos aí, que se conhece como red testis, ou red de Haller. Qual é o epitelio que estamos enxergando? Epitelio simple, cúbico. Ótimo. Continuando o trajeto. Agora, estamos vendo que tem várias luzes. Bem diferente daquele outro que estamos enxergando, né? Aqui estamos vendo já o conducto eferente. O conducto eferente, hay que tener en cuenta que tiene un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, com cílios. Ainda não tem esterocílios, tá, gente? O esterocílio começa a ter no epidídimo e conduto deferente. Então, acá vemos que hay un epitelio, parece una estrella, né? Bem bonitinha, parece una estrella, miren los bordes. Entonces, ¿esto qué es? El epitelio de quién? El epitelio del conducto eferente. Entonces, ¿cuál es el epitelio? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado. Ya. También podemos contar células de músculo liso que fica ao redor e também tem uma adventícia de tecido conjuntivo. Olhamos aí, então olhamos que a superfície é bastante irregular, tem muitas luzes porque são várias. Então olhamos aí conducto ou condutilhos eferentes. Vamos ver de perto e está aí epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Aqui tem um músculo liso, formato regular, circular, desculpa, e o tecido conjuntivo denso e irregular mais para fora, dando suporte, né? Qual que é a diferença entre o epidídimo? Vamos pular, voltamos depois para trás, tá bom? Epidídimo. El epidídimo hay que tener en cuenta de que también, ya vimos ya dónde está el epidídimo, ¿sí? El epidídimo también vamos a ver que tiene muchas luces. Pero acá, no sé si ustedes se dan cuenta, una estructura, es un epitelio muy uniforme, tiene los bordes muy nítidos. ¿Consiguen ver esos bordes? Es muy nítido, es muy claro. Entonces, cuando vemos de que hay varias luces, es muy nítido, entonces sospechar de que sea epidídimo. Entonces estamos viendo el epidídimo. ¿Cuál es el epitelio del epidídimo? Pseudoestratificado cilíndrico con esterocilios, ¿sí? Y va a tener dos tipos de células. ¿Cuáles son esas dos células? Principales y basales. Entonces, ¿cuál es el epitelio? Pseudoestratificado cilíndrico con esterocilios. Aquí sí, ya tiene esterocilios. ¿Tá? El proceso, ¿cuánto más o menos tarda la maduración de una célula inmadura hasta convertirse en espermatozoide? ¿Cuánto más o menos tarda? ¿Cuántos días? 64 a 74 días, ¿cierto? Entonces, no tiene capacidad todavía para fecundar. No tiene capacidad para atravesar as barreiras da vida, né? ¿Cuáles son esas barreiras? Corona radiada, zona pelúcida. Então, para ter essa capacidade, ele tem que fazer um cursinho de 12 dias, um cursinho bem rápido. Aonde? No epidídimo. Então, ele faz um cursinho bem rápido para quê? Para atravessar essas barreiras, né? 12 dias, ou seja, aí eu ia ter 64 mais ou 74, 80 dias, 84 dias aproximadamente, realmente ele tem capacidade para quê? Para fecundar, para atravesar essas barreiras, ¿sí? Entonces ahí sufre ese proceso, o sea que pasa por ese proceso de entrenamiento para conseguir atravesar esas barreras que les mencioné. Entonces el epidídimo sirve para eso, para capacitar al espermatozoide, ¿sí? Entonces vemos de que tiene células principales que son más altas, que son cilíndricas, pero vemos estas células que están en la base, ¿consiguen ver? Parece un rosario, ¿sí? Parece un rosario que está alrededor. Entonces, esas son las células basales, que son células madres. Olhamos essa imagem e olhamos aí a diferença que tem. Porque é parecido, né, gente? Se parece demais, é conducto eferente e conducto epidídimo. Dá para ver, mas qual é a diferença principal? Lembra que eu falei para vocês?
aborda. Es más nítido. Las formas son más nítidas, son más gruesas también. Y esto que está acá, parecen los dientes de un cuchillo. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, esto es conducto eferente y esto es epidídimo. ¿Cuál es el epitelio acá? Ciliado. Muito bem. Olhamos aí, qual é o epitelio? ¿De quién estamos, qué estamos viendo acá? ¿De quién, en relación a quién? Epidídimo. Entonces, estereocilios, ¿sí? ¿Da para ver las células basales? Da también para ver las células musculares lisas que están alrededor. ¿Sí? Ahí están las células musculares lisas. ¿Está bien? ¿Qué estamos viendo acá? Epidídimo. Ya sabemos el epitelio, las células. Epidídimo. ¿Sí? Epidídimo. Células principales, células basales. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico con estereocilios. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Vale. Ahora vemos el conducto deferente. El conducto deferente es un conducto epigígimo, um monte de condutos. O conducto deferente, um monte de condutos, né? Um monte. Eferente e epigígimo. Tem muitas luzes, porque tem muitos condutos. Mas um conduto deferente, será que tem só uma ou tem várias? Só tem uma. Então não dá para confundir. E outra coisa, tem abundante quantidade de músculo, muito mesmo. Então vemos aí, mucosa muscular adventicia. En la mucosa que hay, epitelio, lámina propia. Luego ya viene la longitudinal interna, circular media y la longitudinal externa. Y luego adventicia, que es tejido conjuntivo denso y regular. Vamos a deixar mais perto. Então aí está aí, mucosa, epitelio, lámina propia, a camada muscular, músculo liso, longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Deixamos mais perto e dá para ver aí o epitelio. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico com estereocílios. Então, estereocílios encontramos en sistema genital masculino, encontramos en dos lugares, epidídimo y conducto deferente. Entonces ahí está. Y después vemos a camada muscular, né, a longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Isso, por exemplo, aqui, galera, vemos que o epitelio está bem diferente deste que está aqui, né? Aqui, por exemplo, vemos as células basales e vemos as células principais também, né? Aqui, por exemplo, já perde essa configuração, né? Então, aqui está acontecendo uma displasia e essa displasia significa de que se activaram as vías carcinogénicas, sim? Então, isto é uma displasia. Provavelmente já evoluindo para um carcinoma in situ. Sim? Isto é patológico, eu não vou cobrar isso de vocês. Mas no quinto semestre, para que vocês entendam por que estudamos histologia, é para compreender isto depois. Bueno, mucosa muscular externa adventicia. Tudo que já falamos. Epitelio, lámina própria, longitudinal interna, circular media, a longitudinal externa. Tudo que já falei e expliquei para vocês. Que bonitinho, né? O músculo liso, células fusiformes. Perfeito. Tá aí. Alguma pergunta até aqui, galera? Tudo bem? Tudo certo? Bueno, não vamos terminar a próstata, mas vesícula seminal sim dá tempo para terminar. Vesícula seminal es una glándula sexual accesoria, así como la próstata. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a estar constituida la vesícula seminal? La vesícula seminal va a presentar una mucosa, una muscular y una adventicia. Más a mucosa tiene pliegues que son muy largos, pliegues primarios, pliegues secundarios y pliegues terciarios.
Isso vocês vão ver na teoria por que é primário, por que é secundário, por que é terciário. Comigo, somente pliegues. Pliegues de la mucosa. Sí, prolongaciones de la mucosa. Entonces, si hay mucosa, significa que tiene que tener un epitelio y ¿qué cosa más? Lámina propia. Entonces está aquí o epitelio y a lámina propia bem fininha. ¿Cuál es el epitelio de la vesícula seminal? Da mucosa da vesícula seminal. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Acabou. Você não acrescenta aí cílios, nem estereocílios, nem microvellosidade. Não acrescenta nada. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Acabou. ¿Sí? Bueno, observamos ahí. Entonces, mucosa, olhem a mucosa, a muscular y por último alrededor. Alrededor aquí y aquí, adventicia. Olha, sim, aqui está a mucosa. Qual é o epitelio? Olhamos aqui então, mucosa, la parte más oscura, muscular, adventicia. Vemos acá entonces la mucosa que tiene pliegues. Todos estos pliegues están revestidos por epitelio y tiene una lámina propia de tejido conjuntivo laxo. Y vemos aquí la circular interna y la longitudinal externa. Aí, mucosa, muscular, adventicia. Mucosa, tínhamos falado já que tem uma lâmina própria, o epitélio, né? E aqui vem a camada muscular. Tá aí. Circular interna e longitudinal externa. Gente, até aqui, alguma pergunta? Então, até aqui, finalizamos a aula.